Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal Crimes Verdadeiros. Marilyn Kay Edge nasceu em 1971 e em 2013 ela tinha 42 anos. Marilyn é mãe de duas crianças, Jaylin, de 13 anos, e de Faith, de 10 anos. Jaylin, de 13 anos, apesar de ter autismo num grau severo, era um menino que era muito amado, que fazia todo mundo sorrir, então ele trazia muita felicidade para a família. E Faith, por sua vez, era considerada a atleta da família, então ela gostava muito de esporte, além de ser uma criança muito alegre também. Marilyn, a mãe deles, era natural de Scottsdale, no Arizona, mas ela morou durante bastante tempo ali perto de Atlanta, na Geórgia. Inclusive foi ali que ela morou durante quase 10 anos com o seu ex-marido. Marilyn é formada em administração, ela também trabalhou como analista e também trabalhou para vários bancos. Segundo conhecidos de Marilyn, ela era uma mulher muito educada, era também uma ótima mãe, uma mãe muito amorosa que cuidava muito bem de seus filhos. Marilyn foi casada com Mark Edge por quase 10 anos e eles se divorciaram em dezembro de 2007. Segundo Mark, a relação deles sempre foi meio tumultuada, mas as coisas começaram a piorar quando eles receberam o diagnóstico de autismo severo de Jaylin. Jaylin tinha apenas 2 anos de idade quando ele foi diagnosticado com autismo, e Marilyn, sua mãe, não aceitou bem esse diagnóstico. Ao invés dela procurar ajuda, uma ajuda que realmente ajudasse o filho dela de alguma forma, ela foi procurar ajuda com pessoas que eram oportunistas, golpistas. Então ela acreditava que essas pessoas que cobravam muito caro por isso tinham a cura para o autismo. Então ela pagava muito caro para essas pessoas por essa cura e essa cura nunca vinha. Inclusive, ela acabou estourando vários cartões de crédito de Mark com essas tentativas de curar o filho dela do autismo, sem dizer que ela processou o governo federal porque ela culpava o autismo de Jaylin por causa de uma vacina. Ela disse que ele começou a apresentar esses sintomas e teve o diagnóstico pós uma vacina que ele tomou. Então, em 2004, ela deu início a esse processo, mas em 2012 ele foi arquivado por faltas de provas de que realmente essa vacina tenha sido o motivo do autismo de Jaylin. Mark, por sua vez, aceitou o diagnóstico do filho e procurou formas de tentar ajudar. Começou a estudar sobre o autismo para tentar de alguma forma ajudar o filho dele. Inclusive, ele começou a se envolver no voluntariado para ajudar pessoas com autismo também e outras síndromes. E então ele passava tempo com algumas famílias que tinham pessoas com autismo e outras síndromes, para ele tentar ver como as famílias lidavam com isso, para de alguma forma tirar um aprendizado disso e ajudar o seu filho Jaylin. Só que Marilyn estava indo por um outro lado, completamente errôneo, então eles estavam brigando muito por conta disso, até que a situação se tornou insustentável e eles resolveram então se divorciar. Depois que eles se divorciaram, começou então uma briga na justiça pela custódia das crianças. Mark trabalhava, mas ele acabou perdendo o emprego e supostamente algumas coisas que Marilyn teria feito para prejudicar o emprego dele, essa vaga dele nesse emprego, fez com que ele perdesse essa vaga, porque ela sabia que se ele não tivesse emprego, se ele não tivesse uma vida estável, ele não teria como ganhar a custódia das crianças. Então não se sabe como, não é dito como, mas de alguma forma ela prejudicou esse emprego dele, e sendo assim ele perdeu esse emprego. Então ele acabou ficando algum tempinho sem pagar a pensão para as crianças e ela usou isso contra ele no tribunal, obviamente. Depois de um tempo ele conseguiu um novo emprego, ele começou a trabalhar como empreiteiro e tem alguma relação com militares esse trabalho dele. Então ele passava alguns períodos no Afeganistão, então ele tinha que viajar para o exterior para trabalhar, então ele passava algum tempo, algumas semanas e até meses fora. Ela também usava isso contra ele no tribunal, dizendo que ele abandonava os filhos dele, que ele não era um pai presente. Apesar dele estar lá trabalhando, ele com certeza estava lá se divertindo e usava as vezes que ele não pôde pagar a pensão contra ele, dizendo que ele não pagava a pensão muitas vezes. E ela também usava o autismo de Jaylin, dizendo que Jaylin precisava de uma rotina constante, exatamente igual todos os dias, então
Um pai que sai para viajar, para trabalhar por muitas semanas, não ia ajudar na saúde do filho dela, então ela usava isso contra ele também. Numa determinada audiência, Mark não apareceu, então o juiz entendeu que a melhor escolha, a melhor decisão era manter a custódia total com Marilyn, a mãe das crianças. Mark de início não contestou porque ele estava viajando a trabalho, estava lá no Afeganistão. Então ele fazia chamadas de vídeos para falar com as crianças e muitas das vezes Marilyn nem atendia, não deixava que as crianças falassem com ele. Então assim que ele voltou para casa, ele contestou a decisão do juiz, dizendo que ele não sabia dessa audiência que teve, ele não tinha como comparecer porque ele estava fora do país trabalhando, e mesmo que ele estivesse no país, ele não havia sido avisado. Então ele descobriu que o aviso dessa audiência foi para um endereço errado, não se sabe como isso, mas mandaram para o endereço errado, então ele não sabia, o advogado não sabia, enfim, então ele contestou isso. E ele conseguiu provar, também não fica claro de que forma, mas ele provou que Marilyn, ela fazia alienação parental com as crianças. Ele tentava ser um pai presente e ela não deixava, ela não permitia que ele fosse um pai presente. Então o juiz analisou os fatos do caso e resolveu então entregar a custódia total das crianças para Mark. Quando ela havia ganhado a custódia total das crianças, em 2009, ela havia saído da Geórgia e ela levou as crianças para o Arizona. Então, Mark quase não conseguia ver as crianças. Quando ele não estava no Afeganistão a trabalho, ele viajava para ver as crianças, gastava bastante dinheiro com essas viagens. E às vezes chegava lá e não conseguia ver as crianças, porque ela inventava desculpas e não deixava ele ver. Provado tudo isso, então, quando o juiz decidiu deixar a guarda total das crianças com o Mark, o juiz tomou essa decisão no dia 12 de setembro de 2013. Marilyn, então, pediu para o juiz que ele concedesse a permissão dela ficar com as crianças ainda naquele final de semana. Essa decisão foi tomada numa quinta-feira, então ela pediu que ela ficasse com as crianças até domingo e o juiz permitiu, falando para ela então que ela deveria entregar as crianças ao pai até o meio-dia de domingo, no dia 15 de setembro. Marilyn então saiu do tribunal e ela pediu o carro emprestado para os seus pais e ela planejou um final de semana de despedida com as crianças. Ela sabia que as crianças gostavam muito de praia, então ela falou para as crianças que iria levar eles até a praia na Califórnia, no sul da Califórnia, e lá eles iriam se hospedar num hotel bem legal. Então eles iriam passar o dia lá brincando na praia, depois eles iriam jantar e iriam fazer então essa viagem em família como despedida. Eles foram então para essa praia na Califórnia. Chegando lá, eles foram para a praia, se divertiram, passaram o dia lá brincando. E quando foi de noite, eles voltaram pro hotel onde eles se hospedaram e então eles saíram para jantar. Depois que eles jantaram, eles voltaram pro quarto. E então Marilyn ofereceu um suco às crianças e dentro desse suco ela havia colocado vários medicamentos que ela havia comprado durante a viagem. Então durante a viagem ela havia feito várias paradas em várias lojas diferentes e em cada uma dessas lojas ela comprou um pouco de remédio para não dar muito na cara a quantidade de remédios comprado. Ela então amassou esses medicamentos e colocou no suco das crianças e então deu a eles. Eles estavam tomando, mas perceberam que o gosto estava diferente, estava estranho, o sabor não estava muito agradável, então eles pararam de tomar. Só que a quantidade de suco que eles tomaram foi o suficiente para fazer com que eles perdessem o controle sobre a habilidade deles. Então eles começaram a ficar sonolento, meio grog e sem força nenhuma para lutar com o que ainda viria pela frente. Marilyn levou no seu carro também um tanque de propeno. Propeno é um gás que é usado em fogões e também em motor de automóveis. Então ela levou esse tanque de propeno para o quarto e ela abriu a válvula para que aquele gás se espalhasse pelo quarto e assim os três morressem ali dentro. Só que ela abriu a válvula de alguma forma errada, então não deu certo esse plano. Então ela resolveu partir para o plano B. Marilyn decidiu colocar os seus 2 filhos, um de cada vez, dentro da banheira. Então ela colocou seus 2 filhos lá dentro e depois começou a encher a banheira. Jalen permaneceu ali meio que desacordado, bem grog, ele estava drogado praticamente. Então ele continuou ali na banheira enquanto a banheira era enchida. Porém, a menina acabou acordando com o barulho da água. Ela não despertou totalmente, mas ela despertou a ponto de sair da banheira e deitar no sofá. Marilyn aproveitou então que a menina tinha ido se deitar no sofá, pegou um travesseiro, colocou no rosto de Jalen
e o empurrou para debaixo da água e o afogou até que ele parasse de se debater e até que ele estivesse morto. Depois ela foi até o sofá onde Faith estava, deu mais medicamentos a ela estava ali meio grogue no sofá, meio dormindo, então ela colocou mais medicamentos na boca dela e tentou levar ela para a banheira de novo, dizendo que o prédio estava pegando fogo, então por uma questão de segurança elas precisavam entrar na banheira com água. Mas isso não adiantou muito porque a menina, mesmo dopada, a menina estava de certa forma relutando, então ela viu que não ia dar certo. Ela voltou até o banheiro, pegou o mesmo travesseiro que ela usou para matar Jaylin, voltou até o sofá, colocou o travesseiro sobre o rosto da sua filha e a sufocou até que ela também parasse de se debater e até que ela morresse. Depois que ela percebeu que a sua filha tinha realmente morrido, ela então resolveu colocar o corpo dela na banheira junto com o corpo do seu irmão. No dia seguinte, no dia 14, no sábado pela manhã, Marilyn então pegou aquele tanque de propeno, levou de volta para o carro e aí ela entrou no carro e enrolou o cinto de segurança no pescoço. Não fica claro em nenhuma matéria o que ela fez nesse intervalo de tempo que ela matou os filhos até a manhã do dia seguinte, mas o fato é que ela entrou no carro com o tanque de propeno lá dentro, enrolou o cinto de segurança no pescoço e ela tentou se matar atirando seu carro contra uma caixa de energia de uma espécie de shopping, centro comercial ali perto. Então a intenção dela era que o carro colidisse ali com aquela caixa de energia, então o carro muito provavelmente ia pegar fogo e em algum momento iria explodir com ela ali dentro, porque tava lá aquele gás dentro do carro. Só que antes de chegar na caixa de energia, haviam pequenos postes ali e o carro não acertou aqueles postes com tanta força assim para ultrapassar eles e chegar na caixa de energia. Então colidiu com aqueles pequenos postes ali e parou ali mesmo, então não foi um impacto tão forte assim, então o carro não explodiu, não pegou fogo. E é dito que ela tinha uma espécie de corda no carro ou fio, algumas pessoas dizem que era uma espécie de fio elétrico, e ela começou a tentar se sufocar com aquele fio. As pessoas que estavam ali já haviam pedido ajuda para o resgate, então quando eles chegaram, ela já havia trancado as portas do carro, ela negou socorro e aí eles começaram a tentar quebrar a janela para tirar ela dali. Então eles conseguiram quebrar a janela e tiraram ela à força do carro e então levaram ela para o hospital. A caminho do hospital, ela contou por que ela estava tentando se matar, por que ela estava tentando tirar a vida dela. E ela contou também tudo que ela fez com os seus filhos e disse onde eles iriam encontrá-los. Eles mandaram então uma equipe lá no hotel onde ela disse, no quarto que eles estavam, e realmente chegando lá, eles se depararam com o corpo dos irmãos na banheira já sem vida. Eles mantiveram Marilyn sob custódia da polícia e também sob vigilância de suicídio. Mark, o pai das crianças, ficou sabendo do que tinha acontecido no domingo pela manhã, então naquele mesmo dia ele receberia as crianças em sua casa, porque era o que o juiz havia determinado, que as crianças teriam que estar na casa dele até aquele domingo, meio-dia. Então ele estava ansioso para que as crianças chegassem logo e naquele mesmo dia pela manhã ele recebeu a notícia de que os seus filhos haviam sido encontrados mortos numa banheira e que o pior havia sido a própria mãe deles que havia feito aquilo. Os corpos das crianças foram então levados para Geórgia para serem enterrados lá e é dito que Mark, o pai das crianças, ficou muito mal, ele teve que ir para o médico, ele desmaiou, enfim, foi um choque muito grande para ele. Ele lutou muito para conseguir ficar com os filhos, para cuidar dos filhos, e no final de tudo acabou acontecendo essa tragédia. Na primeira audiência de Marilyn, em 2013, a juíza questionou a ela se ela queria adiar aquela audiência para que ela fosse avaliada psicologicamente, e ela respondeu que só se a juíza prometesse que a condenaria à morte. Então a juíza perguntou de novo: você quer que a gente adie essa audiência para você ser avaliada psicologicamente? E ela respondeu de novo a mesma coisa: só se você prometer que vai me sentenciar à pena de morte. Então a juíza perguntou pela terceira vez e aí ela respondeu que sim. Não fica claro como procedeu as coisas no caso depois disso. O que dá a entender é que ela teve um tratamento psicológico, mas ainda assim ela foi a julgamento. O julgamento dela aconteceu então em 2016, onde ela foi acusada de 2 homicídios e vários outros crimes envolvendo a morte dos seus filhos.
Ela se declarou então culpada dos 2 homicídios e de todos os crimes que ela estava sendo acusada, e um júri do Tribunal Superior do Condado de Orange a sentenciou à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional em 8 de janeiro de 2016. Então, durante a sua sentença em seu julgamento, ela disse: "Eu sinto muito por falhar com os meus filhos como mãe deles e acreditar que essa era a única escolha que eu tinha para protegê-los. Eu rezo todo dia para que eles tenham paz." Gente, esse foi o caso de hoje, um caso chocante, mais um caso em que uma mãe acaba com a vida dos seus próprios filhos. Então, pra mim, eu acho que esse é um dos casos mais perversos que existem. A pessoa que gerou aquela vida, aquela pessoa que deu à luz aquela vida, que colocou aquela pessoa, aquela criança no mundo, simplesmente acabar com tudo. Então, pra mim, é assim um dos casos mais perversos, com certeza, que existem na face da Terra. Comenta aqui embaixo o que você achou desse caso. Comenta também aqui embaixo sugestões de casos para eu trazer para vocês. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho para você ser notificado pelo YouTube quando eu postar vídeo novo. Nós postamos vídeos aqui toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Então já ativa o sininho para você não perder nenhum caso novo. Já tem alguns casos aqui no canal, então eu vou deixar aqui no finalzinho na tela passando para vocês. Se você está chegando agora, assista os outros vídeos já postados. Me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. E nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até lá, tchau!